Então, boa noite para vocês. Queria agradecer a presença aqui da maior parte da turma dos mestrandos do ProfEPT de 2024, que é o mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, que tem aqui o Colégio Pedro II como uma das instituições associadas. Queria agradecer ao professor Walter por ter aceito participar dessa atividade de greve. Queria lembrar, enquanto a gente ainda não recebe, a gente provavelmente vai receber alguém do comando de greve que vai chegar durante a palestra e aí ele dá um informe de greve, a gente vê como vai ficar. Vai dar um interrompidinho, vai dar um informe de greve, mas queria lembrar que é uma atividade de greve. A gente sabe que houve um acordo que foi assinado com o PROIFES e que esse acordo não foi reconhecido como legal pela Justiça, uma decisão judicial, porque o PROIFES, por uma questão técnica, não tem legalidade para representar a categoria. Então agora voltam as mesas de negociação e as mesas estão sendo agendadas e ocorrendo para que ocorra aí a negociação. Então eu queria agradecer não só a presença de vocês, mas também a presença de docentes do ProfEPT, como o professor Robson, o professor Giovanni, que é o coordenador do curso, e o professor Leonardo Brito. É um prestígio para vocês, os professores, terem vindo a uma atividade de greve para estarem nesse momento na presença de vocês, e ao professor Walter também, que é um convidado que está aqui não só para essa atividade de greve, mas quando voltarmos da greve, estará conosco nessa disciplina de seminário de pesquisa como professor convidado, para nosso prestígio, nossa alegria, no primeiro curso que ele vai dar depois da aposentadoria dele, porque agora, há menos de um mês, em 9 de maio de 24, ele completou 75 anos e teve que se aposentar na compulsória da UERJ e da UFRJ, depois de ministrar aula lá desde a década de 70. Então, desde a década de 70, não tinha um semestre sem ter uma disciplina sendo oferecida por ele, na vida dele, e esse semestre letivo que ele estaria, primeiro semestre letivo gozando da aposentadoria, ele vai estar aqui conosco. Então, vai ser para a gente uma alegria. Olha, foi até bom porque chegou o professor Leandro Longo, que faz parte do Comando Geral de Greve, e vai dar o informe e distribuir para a gente, para aqueles que quiserem usar, os adesivos da greve. Leandro, eu te peço para dar o informe do Comando Geral de Greve, e aí você dá o informe, o professor Giovanni faz uma saudação pelo ProfEPT, e aí o professor Walter começa. Pode ser, professor? Então, e obrigado por você. Desculpe, distribuir quem quiser pegar o adesivo aqui. Desculpe o atraso por questão da chuva, eu achei que... Boa noite a todos. Sou Leandro, dou aula do Departamento de Psicologia aqui no Campus Hospital hoje. Atualmente faço parte do comando de greve da greve federal, o Colégio Pedro II da greve, acho que obviamente vocês sabem, né? E vou tentar resumir a forma, porque a situação atual que o governo praticamente, as negociações foram muito firmes. Acho que todos estão acompanhando e todas as propostas foram rejeitadas praticamente por unanimidade em todos os setores, né? Tanto pelos técnicos do ensino superior, docentes do ensino superior, e o Sinasef, que é a nossa base política, que é o que reúne técnicos e docentes. Então a gente tem uma assembleia sexta-feira agora, e a gente está acompanhando, pensando em atividades, né? Amanhã vai ter uma atividade pela manhã na Ilha do Fundão, num dos blocos, ali junto ao Centro de Ciências da Saúde, perto do hospital, para tentar também mais uma atividade de rua pública, para tentar criar um fato, para tentar chamar a atenção, para pressionar o governo para que efetivamente negocie. Porque os valores hoje disponibilizados para negociar, principalmente na parte que mexe com orçamento, são muito irrisórios, bastante irrisórios. Eles não atendem, a proposta não é boa para os docentes e muito pior ainda para os técnicos, né? Então a greve continua, completaram 2 meses essa semana e sexta-feira agora a gente tem uma nova assembleia. Então vou tentar resumir aqui e saudar aqui a atividade de vocês aqui em nome do comando de greve. Desculpem novamente pelo atraso do dia, também essa coisa da chuva atrapalhou um pouquinho.
gente que agradece. Obrigado, Leandro. Bom, vamos lá. Boa noite a todos e todas. Saudar cada um em nome do PROFPT e a Colégio Pedro II. Muito obrigado pela presença, professor. Agradecer ao comando de greve pela autorização da atividade. É importante frisar que tudo que a gente tem pedido ao comando de greve tem sido autorizado. Então, foi assim, comando de greve e a Assembleia do Sindicop. Foi assim com as defesas, as qualificações. Então, obrigado. Faço o agradecimento público. Professor, palavra. E o Robson, quer fazer um comentário pelo campus? O Robson, além de ser professor do nosso corpo docente, é diretor aqui do campus Tijuca. Obrigado aí pela satisfação em revê-los, né? Que a gente viu naquele primeiro momento, né? Semana passada, acho que teve uma semana passada retrasada, teve uma atividade retrasada, teve uma atividade pena aqui remoto, né? Então tá boa noite a vocês, né? Agradecer ao professor Walter, né? Por estar aqui conosco, né? Nesse momento tão importante, né? Agradecer ao comando de greve, eu reforço as palavras da Giovanni, né? Tudo que foi solicitado, e aí eu destaco o comando local do campus Tijuca, está muito organizado, as coisas estão fluindo muito bem, as atividades relacionadas à greve, né? E basicamente é isso, desejar que todos aí tenham uma excelente aula, né? E eu vou ficar mais um pouquinho na direção, vou fazer reunião agora me orientando do PROFPT, e é isso, gente, tudo de bom para vocês. Obrigado, Carlos. Obrigado você ter essa iniciativa aí, eu acho muito bacana que a gente mantenha, né, essas atividades relacionadas ao PROFPT e relacionadas no modo geral à escola, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo. O Robson viabilizou tudo para a gente usar a sala aqui no primeiro andar. Obrigado. Obrigado. Sempre à disposição, sempre que vocês precisarem, tá? A escola está sempre aí para gente. Valeu, gente. Vamos começar então? Vamos começar com um esclarecimento a respeito do título, que fala em contradição do neoliberalismo. E vamos tomar uma providência socrática. Por que eu digo socrática? Porque Sócrates foi alguém que não deixou nada escrito, mas alertou para o fato que não ocorria apenas em Atenas, ocorre no mundo inteiro todos os dias. Nós não sabemos do que falamos. Nós usamos as palavras e não sabemos sequer o que queremos significar com elas. Não é saber o que elas significam em si. Nós mesmos usamos e não sabemos o que queremos significar com elas. Então eu me vejo na obrigação de cumprir esse procedimento básico da filosofia, né, que é o de fazer com que nós, ao conversarmos, possamos reconhecer que estejamos falando da mesma coisa. Da mesma coisa. Porque, um exemplo aqui, eu já vou perguntar a vocês, se eu falar a palavra política, todo mundo aqui usa, mas se eu perguntar o que significa, ou pedir uma definição de política, algo que defina a política, ninguém vai responder. Ninguém vai responder. Eu estou falando isso não porque estou absolutamente desprezando vocês, não é isso. São anos e anos dando aula, começando com as turmas e sempre perguntando isso. O que define política? E ninguém respondeu. Eu já vou responder. Ninguém respondia. Mas, no entanto, todo mundo falava todo dia nisso. Todo mundo falava em política, fala de ciência política, essa coisa toda. Mas o que define política? Porque quando a gente fala em definição, a gente está falando em distinção. Quando a gente fala em distinção, a gente está falando em conceito. Porque o conceito vai nascer lá, na dupla Sócrates e Platão, exatamente para isso. Para fazer distinção. Né? Algo não será em si aqui, algo também não será outra coisa, e por aí. E Platão vai fazer uma série de diálogos, e em cada diálogo ele vai jogar um tema, e esse tema vai, no fundo, uma palavra, né? E vai explorar o que podia estar significando ou não nos diálogos lá entre os atenienses.
Então, nós passamos isso. Hoje é impressionante que essas coisas estão ainda nos dias de hoje em nós. Porque, vou falar uma outra coisa que vai ser uma grande provocação. Se nós falarmos aqui, o dia inteiro fala-se em economia, né? Eu dizer, pai, economia é isso, economia é aquilo, economia do Brasil, economia dos Estados Unidos, mas a economia não existe agora. Não existe mesmo. E todo mundo fala. E se eu perguntar o que é economia, o que significa, ninguém saberá dizer o que é. Tem que estudar para ver como é que apareceu essa ideia de economia, de existência de uma ordem que seria que poderia levar esse nome e se espalhar pelo mundo com a importância que se espalha. Porque quando se fala em economia hoje, parece que se fala uma coisa mais importante do mundo. E o pior é uma coisa que não existe. É uma ordem que não existe. Nós vamos falar sobre isso no devido tempo. Nessa introdução que estou fazendo aqui, o que eu quero é anunciar que nós temos também que esclarecer o que seria o neoliberalismo, claro, anterior ao neoliberalismo, o que seria o liberalismo e por que o liberalismo estaria em contradição. Ou, na realidade, por que o neoliberalismo é em si uma contradição? Mas vamos a ela, e o pior que não é uma contradição, como qualquer contradição, ela não se resolve. Toda contradição tem que ser superada, vencida, arrastada. Eu pego esse livro aqui, não sei se vocês têm esse livro, José Guilherme Melchior, O Liberalismo. Esse aqui era um intelectual, não vou dizer que não fosse um brilhante intelectual, era um brilhante intelectual, morreu jovem, 40 e poucos anos de idade, e com uma cultura muito grande, uma erudição muito grande, é assim, erudito. Vivia muito no mundo britânico, pelo que eu faço ideia, parece que se entregou muito ao mundo britânico. Foi amigo, assim, íntimo do Roberto Campos, que é o avô desse, que é o atual presidente do Banco Central, e um belo dia, e assumiu a posição liberal, um liberal e tudo, e escreveu esse livro aqui sobre o liberalismo. Eu duvido que alguém, ao ler esse livro aqui, ao acabar esse livro, saiba o que é liberalismo. Ninguém vai saber o que é. O que não é estranho, porque isso aqui é uma picaretagem. Eu não estou brincando com vocês. E não é um mero procedimento panfletário da minha casa. Isso aqui é uma picaretagem, que joga naquela coisa da tradição, e especialmente pelo fato dessa palavra liberalismo, que é substantivo, né? Assim como o adjetivo liberal, ele se refere, tem um parentesco com liberdade. E, é claro, em cima desse parentesco, explora-se muito isso, até para ganhar legitimidade, para ganhar consentimento, o que não é uma pouca coisa. Trata-se, na verdade, de algo muito difícil de ser vencido, porque fala de um dos ideais mais importantes que nós temos, né? Dos mais influentes que nós temos, que é o ideal, que é esse ideal de liberdade. Então, é como se dissesse, eu estou falando daquilo que é básico para o nosso direito básico de vida, nosso direito de vir e por aí. O que possa cada um pensar a respeito de liberdade. Mas, quando eu vejo também o que tem no conteúdo desse livro aqui, eu me dou conta de que o aproveitamento dessa palavra liberalismo, desse substantivo liberalismo, da palavra do adjetivo liberal, tem muito a ver com aquilo que seria o lado moral, o lado dos valores relativos a condutas individuais e condutas coletivas. Porque quando a gente fala em ética, quando a gente fala em moral e deontologia, eu já vou também passar esses significados para vocês aí. Nós estamos falando de valores relativos a condutas individuais ou coletivas, mas notem bem, não em absoluto, não isoladas, mas nas relações com os demais. Porque não se trata as questões
éticas, as questões morais, elas não são, poderiam ser, elas são sempre voltadas para alguém, para outro. Pode ser alguém isolado com Deus, pode considerar a ética, pode considerar o código, mas nunca é aquela coisa da ordem moral absoluta, do sujeito em si. Tem que sempre estar dentro de uma relação. Então essas palavras, né? Essas palavras ética, moral e deontológica, ou deontológica, elas têm a ver com isso, com valores de conduta, de conduta individual ou conduta coletiva, sempre com referência a outros. Tá? Nunca isolado, nunca absoluto ali. E nós precisamos dar muita atenção a isso. Eu vou usar a palavra moral, eu já vou também trabalhar o significado deles aqui com calma, vocês tenham paciência, eu tenho que falar essas coisas e depois sair esclarecendo melhor, porque eu falei Sócrates aqui no início e estou fazendo uma coisa louca, né? Falando, se eu não falar o significado, o que eu penso, o que eu considero disso, o que eu estou pretendendo significar com o que eu estou falando. Mas é que se eu ficar dessa maneira, eu vou, se eu fizer muitos intervalos, assim, muitas paradas, eu vou acabar criando uma coisa assim maçante. Aqui, o Cine Debate, boa noite. Cine Debate é na sala lá. Valeu. Porque está tendo turma do ensino médio técnico, uma atividade médica também. Não, bem. Perdão. Mas então, por que eu estou falando essa coisa? Porque esse lado, ele tem importância, não digo que não tenha absolutamente, que ele não tenha nenhuma importância, ele tem grande importância, sem sombra de dúvida. Só que o liberalismo não tem nada a ver com isso. Esse liberalismo que nós falamos, esse neoliberalismo, não tem nada a ver com essas questões morais, embora ele se aproxime delas, ele queira utilizá-las para seu benefício, até para a libertação dos seus propósitos. Esse liberalismo do qual nós estamos falando aqui não é, portanto, aquele liberalismo que diz respeito à liberdade sexual, liberdade religiosa, liberdade jurídica, nada disso. Não tem nada a ver com isso. É o liberalismo político. E a pergunta, agora nós podemos voltar àquela pergunta para a qual eu não dei resposta. Por que nós, em geral, significamos, e não nos damos conta de que estamos significando, quando usamos a palavra político, ou a palavra política? Tá? A política como substantivo, o político como adjetivo, ou às vezes política também como adjetivo, conforme for. O que nós, em geral, estamos significando com isso? Coisas relativas a bois, a cidades? Calma. Não é por aí. É algo que, em geral, choca. Porque o que define política, e nós não podemos esquecer mais, não se olha lá em geral choca isso, mas é crucial para nós, para a nossa orientação em tudo. Mas sem nos orientarmos por isso, nada feito. Se nós nos escondermos isso, porque isso é escondido de nós, isso é escondido de nós. E se nós continuarmos escondendo isso, nós vamos também não saber o que fazer, como em geral não sabemos. Porque o que define algo como político, ou o que define a política desse jeito que nós estamos falando, é a violência. Sem problema. Sem problema. Não. Mas eu sei. Eu cometi um ato violento aqui agora. Acontece. Vai falar. Perdemos. E o que é a violência? A violência é um emprego da força contra alguém. Nunca você emprega a violência, nunca é a favor. Você pode defender alguém usando violência, mas você pode usar contra alguém. Mas bater em alguém para que esse alguém não bata no outro e por aí. Mas não é o caso. É a violência. Mas não é qualquer violência. Não é qualquer violência. É porque há
empregos de violência que são consentidos. Então, o que define política, de fato, é a violência consentida, ou o que nós chamamos de violência legítima. É a violência que nós consentimos, por exemplo, que se empregue na sociedade os poderes executivos. É a violência que garante os poderes legislativos. É a violência que garante o poder de julgar. Imaginem vocês, se não houvesse a violência, essa violência consentida, o sujeito está condenado, eu quero cumprir, não está acabado. Claro, você vai jogar uma violência, mas a sociedade consente nessa violência que você enfrenta por aí. A coisa, e por isso estou me referindo a essa violência consentida, a violência legítima, como aquilo que define política de fato, mas sempre tomando um cuidado com um outro emprego da palavra política em sociedade, que significa diretriz administrativa. Quando se fala em política educacional, política de transporte, política de saúde, essas coisas todas aí eu já estou falando em diretriz administrativa e não na relação política propriamente dita, aquela relação que diz respeito a um ato executivo dos poderes, ato executivo, a um ato legislativo, a um ato judiciário, e por isso mesmo nós vamos entender que as instituições políticas, elas tendem a ser três. Eu digo tendem, nós vamos entender, vamos compreender já, que é o poder executivo, o poder legislativo, no nosso caso a presidência no executivo, o Congresso no poder legislativo e o poder judiciário, que tem Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e demais instituições jurídicas aí. Então, eu penso o seguinte, eu acho que não fica dúvida quanto a isso. Eu acho que não. Não fica dúvida, porque nós começamos a identificar que sem essa violência consentida, essas coisas não funcionariam. Não vamos levar em consideração, porque aí atrapalha tudo, o que se faz no Brasil, né? Porque a violência vale para uns e não vale para outros. Tem essa coisa complicada, né? O arbítrio já é outro papo, já é outra coisa, as pessoas ficam à margem da lei, essas coisas, a margem da lei, que eu estou dizendo assim, não são atingidas pelas leis, essas coisas todas. Vamos ter, nesse caso, não esquecer o Brasil, porque o Brasil, ele bagunça tudo. Ele bagunça tudo, porque se eu pensar, aquele tipo de coisa, né? As pessoas dão legitimidade a certas ações, a certas sentenças, dependendo do réu. Dependendo do réu. A mesma coisa dão legitimidade a certas ações policiais, dependendo também de quem sofre as ações. Vamos dizer, então o Brasil, nesse caso, é um país extremamente cheio de parcialidades, cheio de arbítrios, essa coisa toda. Então não vamos pegar, explorar isso assim. Eu estou falando aqui em termos de teoria, e a prática brasileira, ela bagunça completamente as coisas, porque, claro, às vezes vale para um, não vale para outro. Você sabe perfeitamente como é que o Brasil, ele, não vou dizer caminho, né? Ele sai aí se jogando. Então, essa primeira coisa, ela é extremamente importante. Considerar que o liberalismo, do qual falamos, esse neoliberalismo, ele diz respeito à política. Ele não é a questão do moral. Não é a questão do moral. Eu estou devendo aqui como eu significo, né, que aí todo mundo dá esse significado, as palavras ética, moral e deontológico. Então, mas eu vou falar mais adiante, deixa chegar mais adiante a hora de falar nisso. Porque agora eu preciso falar, eu acabei de falar em poder executivo, quer dizer, quando eu gosto muito quando escrevo, de falar coisa assim, né, de poder legislativo, em maiúsculo, poder
poderes legislativos em minúsculo, isso aqui sendo a instituição, isso aqui sendo a instituição, isso aqui é o objeto da instituição. Aqui, poder executivo, que seria a instituição, e o objeto da instituição seriam os poderes executivos. Executivo. E o poder judiciário, que seria, assim com maiúsculo, o poder de julgar. Quer dizer, eu estou usando maiúsculo na instituição e minúsculo, em letras minúsculas, iniciais minúsculas nos objetos das instituições. Tá? Importante também a gente marcar aqui que nós estamos no Brasil, nós já tivemos um poder moderador, que foi um caso especial. E não era ele detentor absolutamente nem disso, mas estava por cima de todos. Como que uma espécie de fiscal e provedor de todos e fonte de legitimidade, fonte de consentimento de todos. Sem a lealdade ao imperador, não se poderia exercer os poderes, os ministros não poderiam exercer os poderes legislativos. Sem a lealdade ao imperador, você não poderia ter nem Senado, nem Câmara dos Deputados exercendo os poderes legislativos. É a mesma coisa com a Suprema Corte, não poderia de maneira nenhuma viver sem a lealdade ao imperador. Rigorosamente aquela coisa, não manda nada, não exerce nenhuma coisa dessas, mas nada se faz sem a lealdade a ele, nada se faz sem, no final das contas, a aprovação dele, que é mais ou menos assim, um resumo, né? O que caracterizaria o poder moderador. Vocês vão perguntar, o que ele possui ali, que poderes ele tem, assim, qual o objeto dele? É um tipo de legitimidade. No caso aqui do poder moderador, como era o Império Católico, a legitimidade do imperador era Deus. O imperador era fundamentado em Deus, com as monarquias. Isso é uma coisa que a igreja faz lá na virada do milênio, para poder dominar os reis. Ela começa pouco a pouco a consagrar dinastias e, com isso, fazer com que a soberania de cada reino, né, dependesse da legitimidade da igreja, do consentimento da igreja. O consentimento tinha que ser fundamentado em Deus. Mas isso é um outro assunto, a gente pode falar isso mais tarde. Vamos atropelar tudo aqui, vai ser um Deus nos acuda, né? Uma coisa, mas vamos, está dando certo. Eu estou embolando muita coisa aqui e posso estar com um volume assim exagerado de coisas apresentadas, né? Então, eu estou usando dessa maneira aqui as instituições políticas e os seus objetos. Só um intervalo também nisso. O que seria uma instituição política? O que seria uma instituição política? Ou qualquer instituição. Instituição é uma criação de uma sociedade. Rigorosamente, quando você tem uma federação, como foi o caso dos Estados Unidos, como o caso do Brasil, quando adotou o federalismo, como vive hoje, você cria uma coisa chamada união. Se você olhar a união não é ninguém, não é nada nem ninguém. Mas ela tem que ser representada. Então, a instituição é sempre uma criação que precisa ter para ela um conjunto de direitos e de papéis a serem cumpridos para lhe dar existência. Como assim? O Congresso não existiria se eu não desse existência, se eu não criasse os papéis de senador, de um lado no Senado, e a Câmara dos Deputados. Esses papéis são conjuntos de direitos e deveres. Então, quando o senador está vivendo, ele está representando a União. O presidente representa a União. O Poder Judiciário também representa a União, porque a União é uma instituição, ela não representa ninguém, ela tem que ser representada.
E nós no Brasil já vimos que fazemos tudo errado, porque as pessoas querem achar que o deputado tem que representar o Estado dele. Não tem, não. Ele tem que ser um ator do Estado dele para representar a União. O deputado estadual aqui não é alguém que vai representar a ilha do governador, vai representar Maricá, não é nada disso. Ele é alguém que Maricá elegeu, ou alguém que o eleitorado lá elegeu, para representar o Estado do Rio. Ele não representa especificamente. Mas o Brasil faz tudo errado. Tudo errado, então vocês vão vendo aí esses caras. Mas isso também já é um assunto para mais adiante. Mas vocês desde já vão vendo que é impossível viver num país um país cheio de instituições, em que as pessoas acham que as instituições têm que representar as partes. Não vai representar ninguém, porque todos têm que representar aquilo que foi instituído, aquilo que foi criado. Os papéis, né, que são conjuntos de direitos e deveres, são feitos para dar a existência à União, para dar a existência ao Poder Legislativo, para dar existência ao Poder Executivo, para dar existência ao Poder Judiciário. Os papéis são criados para isso. Certa vez, e agora no IFIR está com essa mania, não sei se continuam, de achar que é um lugar público que vale tudo. As coisas públicas, elas não são de ninguém. As coisas públicas, elas têm que ser representadas. O Pedro II é público. Então, o professor do Pedro II, ele representa o Pedro II. O Pedro II não representa ele representa o Pedro II. Então, para você, alunos querendo entrar na congregação, ele tem direito a voz e voto, porque é uma coisa pública. Não é não. A coisa pública, com exceção das coisas inanimadas, né, pontes, viadutos e coisas assim, as coisas públicas, elas são vividas por quem adotou aqueles papéis. Então, um estudante é alguém que está com um papel dentro de uma instituição pública. A instituição pública tem vários papéis: diretor, inspetor, professor, aluno, estudante. São todos esses papéis são assumidos pelas pessoas. As pessoas não estão ali para viver a realidade, aquela realidade delas principal. Nós temos que estar ali para viver a instituição. É assim que se faz. Não tem direita nem esquerda nisso. Vou deixar bem claro isso. Porque se o mundo quer viver alguma coisa que não diga respeito a privilégios, o mundo tem que entender que as pessoas vão viver o que instituem, o que criam para viverem em sociedades. Mas isso também é um outro assunto, e eu já estou desviando mais uma vez. Mas, enfim, vamos lá, que a coisa pega. Bom, então eu tenho aqui essa coisa que me interessa aqui no caso, são os poderes executivos. Esses poderes executivos. E esses poderes executivos, eles são dois. Vocês vão levar um susto. Porque os poderes executivos são expressão da violência consentida. Os poderes executivos não são outra coisa senão a violência consentida. E a violência consentida de acordo com a lei, por exemplo. A violência consentida de acordo com a lei. É a violência consentida de acordo com uma instituição que criou as regras de uso desses poderes executivos. E esses poderes executivos são dois: armas e dinheiro. É exatamente isso. O dinheiro é um filho da violência. É um objeto da violência legítima. Dá um cheque, não aceita cheque. O posto de gasolina não aceitou cheque. Isso aconteceu muito. Levaram sacos de moedas para pagar, porque tem que aceitar. Porque aquilo ali é uma ordem da puta. Se você não aceitar aquilo, você está no ônibus assim, o trocador vai te dar R$1 de troco, ele te dá um monte de moedinhas com moeda com fita celulosa, né? Aquela fita adesiva, tá? Você pegar aquilo, você não quer, mas o que você vai dizer? Se você não quiser, o trocador está dando troco. Aquilo ali é uma ordem, aquilo ali está protegido pela violência legítima do governo. E nós vamos aos poucos compreender também as razões dessa greve, que vou dizer para vocês, não vai ter saída, não tem saída, porque o assunto está
muito mais para dentro dessa greve. Essa greve não tem saída, precisa deixar bem claro. Tem que mudar a direção do negócio. O problema não é governo, o problema é que o Brasil está vivendo uma coisa que eu chamo de contra-revolução tecnocrática. O Brasil caiu preso, o Brasil está preso pelo neoliberalismo e ninguém se dá conta. O Brasil está ingovernável, porque exatamente o principal meio de governo, que é esse aqui, está sob controle do Banco Central, está sob controle dos banqueiros, fora o controle moral que ele tem do poder legislativo, ele está sob controle dos banqueiros. Ele está sob controle do neto do Roberto Campos, que queria autonomia e independência do Banco Central já em 1964 e não conseguiu. Isso veio acontecer agora. Olha o resultado. Hein? E olha o resultado. O que eu não entendi? Não, e olha o resultado. Pois é, mas a coisa muito dura. A coisa é muito dura, porque, vamos ser bem claros numa coisa. A garrafa tem preço. Aqui esse controle tem preço, o livro tem preço, o celular tem preço, a bolsa tem preço, a bolsa tem preço, todos têm preço em dinheiro. Eu chamo de dinheiro de moeda governamental, porque há outras moedas que não são governamentais, então elas não são em si dinheiro. No Bitcoin é moeda, mas não é dinheiro. Ficha de cassino é moeda lá dentro do cassino, mas não é dinheiro. A moeda governamental é que é dinheiro. E é com ela que se governa, é com ela que se faz, é com ela que se governa. Então, se eu vou governar com ela, o que eu quero, eu governo, o que garante isso aqui? O que garante isso aqui? Isso. As armas garantem o dinheiro. As armas são a garantia, não é com as armas que se governa, as armas garantem o meio de governar com o dinheiro. E o dinheiro ao mesmo tempo que ele é meio de governo, ele é um meio de comando, você comanda uma conta, e é um direito também que você pode ter dentro do banco. Claro que tem inflação, você tem perda de poder aquisitivo, essas coisas todas, devido ao aumento de volumes, das variações na proporcionalidade dele na sociedade, essa coisa toda, tudo bem, mas o que importa para nós é isso, é que o dinheiro é o grande meio de governo, ele é um meio de comando, ele é o direito que está estocado. Em outras palavras, sem ele não se faz nada em sociedade, porque nada tem o consentimento que ele tem. Não é só o problema de ter seu consentimento, porque ele é uma ordem. Ele é uma ordem ali. Com ele nós podemos garantir as coisas, como uma passagem de ônibus, uma coisa assim. Então, ele é o principal meio de... Ele é o principal meio. Então, todas as coisas têm seu preço nele. Garrafa não tem seu preço em garrafa, tem preço em dinheiro. Livro não tem preço em livro, tem preço em dinheiro. Guarda-chuva tem preço em dinheiro, não tem preço em guarda-chuva. E controle tem preço em dinheiro e não tem preço em controle. Mas o dinheiro tem uma coisa que nenhuma outra coisa tem, que é o seu preço em si mesmo. O dinheiro tem o seu próprio preço. E esses próprios preços se chamam taxa de juros. É o preço do dinheiro. E aí vocês vão começar a entender já como é que a bronca começa, como é que o problema vai. Porque os banqueiros tanto lutaram e conseguiram a autonomia e independência do Banco Central para terem um controle naquilo que eles vendem, porque os banqueiros são vendedores de dinheiro. Então, como vendedores de dinheiro, eles querem ter um controle sobre o preço do dinheiro. E o preço do dinheiro para eles fica sujeito não às necessidades de governar, mas sim às capacidades de adimplência ou os problemas de inadimplência daqueles que são os endividados, né, que são os pobres compradores de dinheiro. Então, embaixo dessa palavra endividamento, o que está presente ali é exatamente isso, algo que se vende, mas se dizendo um empréstimo. E que cria um problema para o seu vendedor, porque eu posso
Aí é que está. Eu posso chegar, eu vendi uma coisa, você ficou com aquilo, mas me deu dinheiro. Agora eu vendi o dinheiro para você, você vai me pagar esse dinheiro aos poucos. Então eu tenho um problema agora que é recuperar, ao contrário do vendedor do caderno que ficou com o dinheiro, o vendedor do dinheiro ele não fica com o objeto que vende, então ele tem que recuperar. Então ele fica endemoniado, querendo, sabendo como é que aquele dinheiro vai parar de volta para ele, como é que o devedor vai pagar aquilo de volta para ele, vai devolver aquilo. Vocês notem o medo que existe no calote de dívidas e coisas assim. O que os tecnocratas alegam para comandarem o dinheiro, tomarem o comando do dinheiro das mãos da presidência? Porque é isso que acontece. O Poder Executivo, ele tem um presidente que comanda as armas e o dinheiro. Ele comanda as armas. O dinheiro ele não comanda mais. Não tem como governar. Mas o que eles alegam? Endeusamento de uma invenção. O que eles alegam? Endeusamento de uma invenção chamada mercado. Né? Exatamente. Você está vendo uma figura abstrata, um espaço abstrato de relações humanas ou inumanas, chamada mercado. Vamos caminhar juntos nisso aí. Exatamente, eles alegam o mercado. E aí é que aí começa a gente a encontrar a contradição. Por que nós vamos encontrar a contradição? Porque quando eu vejo esse imaginário, essa coisa imaginária que é o mercado, eu pergunto, quando é que isso apareceu? Quem falava nisso? E do jeito que se fala? Vai ser fácil a gente entender claramente aqui. Esse início depois é que a coisa vai complicar mais para ver as bases e o desenvolvimento dessa história toda. Mas, de cara, vamos caminhar juntos aqui. Ele alega que é questão de mercado e dizem que é uma questão técnica, o que significa neutralidade. Neutralidade. Para gerir, para botar o quê? O preço do dinheiro. Se a lei diz o quê que a lei diz? Que a questão da política monetária vai ficar ali com o Banco Central para fazer o controle de preços, para controlar a inflação. E com isso ele tem que controlar primeiro o preço do dinheiro, a taxa de juros. Senão não vai controlar o resto. Tem mais coisa nisso, mas vamos no caminho. Porque você foi exatamente na mosca do mercado. E é isso que nós queremos. Como é que esse mercado apareceu? É aí que existe a contradição. A ideia de mercado, ou sistema de mercado, ela está lá na Riqueza das Nações, do Adam Smith, né? A riqueza, a investigação a respeito das causas das riquezas das nações, Adam Smith. Só faltou aquele adendo, o porquê da pobreza de outras. Hein? Só faltou aquele adendo. Não, no início não. Só faltou aquele adendo assim, a Adam Smith, o porquê da pobreza de outras. Não teve, ele não botou isso não. Não, eu sei, estou ficando, isso é artista. Então você mas olha só, esse aqui é de 1776. E tem uma coisa que eles alegam, porque com isso aqui, ele inventou esse negócio de economia, esse imaginário da economia. E o imaginário econômico seria o quê? O mercado. Mas que diabo, por que essa coisa toda? Que tem alguém que faz? É porque esse trabalho aqui, ele tem uma particularidade que ninguém fala. Ele tem uma coisa fundamental nele, mas que é escondida. Isso é uma teoria feita contra o dinheiro. Contra o dinheiro. Mas como uma teoria feita contra o dinheiro? Porque o Adam Smith pensou uma coisa, que se nós olharmos no fundo, realmente é um absurdo danado. Como é que o dinheiro, que não é meio de produção, que por si só não produz nada, que com ele não produzimos nada, ele pode ser o comandante da produção? E como é que o dinheiro, que não é um bem de consumo, porque ninguém come dinheiro, ninguém se alimenta do dinheiro, pode ser a finalidade da produção?
ele viu o mundo proceder dessa maneira, porque é dessa maneira que o mundo procede, e aí construiu uma incrível teoria com uma coerência interna fantástica, um trabalho de malabarista, de intelectual surpreendente, em que ele falou quer dizer, no fundo, o que seria derivado da natureza humana, o aparecimento, enfim, do mercado ou sistema de mercado, no qual o dinheiro não comandaria nada, não seria a finalidade da produção, e seria uma coisa tirada das próprias mercadorias para mediar as trocas entre os produtores e consumidores. Então vejam vocês que coisa a gente para assim, meu Deus, que a gente vive num mundo desse, parece brincadeira, parece absurdo. Mas não é, mas é exatamente isso. O mundo está montado em cima de um absurdo desse, em que alguém faz uma teoria contra o dinheiro, porque ele realmente compreende que o dinheiro não é meio de produção e não é bem de consumo. Então, como é que pode uma coisa que não é meio de produção comandar a produção? Como é que pode ser finalidade da produção uma coisa que não é bem de consumo? E aí ele faz uma teoria para exatamente dizer que o natural seria o dinheiro não mandar nada, não ser nada disso. Nem comandante da produção, nem finalidade da produção. Mas o que acaba acontecendo dentro dessa história? É que ele fala aqui o mercado, a realidade, aspas, né, na qual o dinheiro não seria comandante nem finalidade da produção, seria um objeto apenas para mediar trocas, o mercado, ele seria uma instância apolítica da sociedade, não política da sociedade. E ali uma instância na qual o trabalho produtivo da sociedade se destacaria para criar bens de consumo, estoques de bens de consumo, e com os excedentes de bens de consumo até poder sustentar as atividades não produtivas, como sustentar a justiça, sustentar a medicina, sustentar a educação, sustentar transportes, coisas assim, que são trabalhos, mas que não produzem bens de consumo, bens de subsistência, e que teriam que ser sustentados exatamente pelos excedentes da produção de bens de subsistência. Não, e que é uma fábula maravilhosa, né? Porque assim, é uma fábula maravilhosa, porque se significa isso, é a expressão do reino dos indivíduos livres, das livres iniciativas, da liberdade plena e ontológica da condição humana. Agora você vai ver que isso foi usado exatamente foi usado pelos homens que dominavam o mundo. É uma fábula maravilhosa, quem não vai acreditar, né? E aí, assim, desconstruir isso é que é o nosso trabalho. Olha só, o que acontece com essa história do... O que acontece nessa... O que eu estou falando no fundo? Porque Adam Smith considerava que o dinheiro estava comandando o trabalho e que o trabalho tinha que ser comandado pelo próprio trabalho. O que será o trabalho comandado pelo próprio trabalho? O estoque produtivo, tendo excedentes, esse excedente sustentando a produção. A produção sendo sustentada com o próprio excedente dela. E assim indo, produção, reprodução e assim para frente. Ele, com isso, botou a coisa de um jeito que acabou o mundo inteiro, ajudando o mundo inteiro a esconder a grande questão que tem dentro disso. No apêndice do meu livro tem um texto lá, Dinheiro, a Política e a Guerra por Outros Meios, em que fala exatamente disso. Que o dinheiro, ele ganhou uma representação despolitizada com Adam Smith, mas ele é um objeto político. O que o dinheiro significa? Ele significa a violência dominando o trabalho. A
a violência dominando o trabalho. É exatamente esse ponto que é o crucial da história. É a violência. Era moderna, falava isso claramente. Eu não estou, olha só, eu não estou usando o chicote em cima do escravo, mas estou usando a falta do dinheiro do trabalhador em cima do trabalhador. Que é, ou seja, ele só vai funcionar debaixo do consentimento da minha violência, que é o meu dinheiro. Entende? Ou seja, quando domina-se por meio de dinheiro, está se dominando por meios violentos, por meio garantido pela violência. Mas isso não passa. O econômico não é político, isso não. Há um grande engodo nisso, uma grande safadeza dentro dessa história que passa, que está espalhado pelo mundo inteiro. Vocês imaginam aí, agora, o refinamento dessa história. Porque eu estou pegando agora aqui, eu não estou usando o escravo, eu não estou usando, que eu explicito a violência nele, no escravo, eu não estou usando o peão feudal, que se sair fora da linha, eu vou explicitar também a violência nele. Eu estou usando uma coisa que não explicita a violência, e que se esconde debaixo de uma suposta neutralidade. Mas o que aconteceu aqui, no caso, com esse pensamento do Adam Smith? Havia uma discussão que tinha começado na Inglaterra, depois eu falo dessa discussão, uma discussão da Inglaterra sobre o comando sobre o dinheiro, se ele cabia aos particulares ou cabia ao governo, por razões especificamente inglesas. Isso é coisa para a gente ver bem mais tarde. Mas o que importa nesse momento é que apareceu o problema, em outras palavras, o que vocês querem ver? Apareceu o problema liberal, aparece ali. Eu até marcaria mesmo que a questão crucial do liberalismo aparece em 1691, quando um inglês chamado Dudley North entra em choque com John Locke, porque o John Locke quer controles centrais no comércio exterior e o North quer liberdade de comércio. Mas por que isso? Queria liberdade de comércio? É porque, naquele momento, havia uma coisa crucial, que o dinheiro tinha matérias-primas metálicas e eram escassas na Europa e especialmente na Inglaterra. Então, para ter acesso a essas matérias-primas, a matéria-prima do dinheiro, era preciso sair da Inglaterra, de alguma maneira, por meio de saques, de conquistas, e às vezes até de comércio mesmo, conseguir esses metais amoedáveis para fabricar moeda. Só que a moeda, o dinheiro, ele tinha duas coisas ali cruciais. Primeiro, que era de matéria-prima escassa. E segundo, que sem ele não se tinha segurança de qualidade. O dinheiro, desde coisas enraizadas na antiguidade, mas que cresceram muito depois das cruzadas, o dinheiro ficou vinculado explicitamente à possibilidade de guerreiros de qualidade, a violência de boa qualidade, a violência de soldados profissionais. Então, quem não tivesse dinheiro, não tinha soldados que prestassem, tá? Vamos dizer assim, soldados bons. E quem tinha, mas para ter dinheiro tinha que ter os metais amoedáveis, que eram escassos. Só que esses homens, o North é um deles, depois não, isso tudo eu vou ver. O North, assim como outros homens, que aí eu vou falar, olha, com o pessoal de história que me perdoe. Não, porque eu acreditei muito em mercantilismo, acreditei demais em mercantilismo, mas aquilo é tudo errado. Porque os mercantilistas, a ideia de saldo de balança comercial dos mercantilistas, aquilo é falso. Eles nunca pensaram em saldo de balança comercial. O que os mercantilistas queriam dizer era o seguinte: eles queriam permissão para sair para gastar dinheiro, para gastar os metais preciosos, dizendo que como eles precisavam gastar aquilo para trazer mais. É exatamente o que o burguês faz: usar dinheiro para ganhar mais dinheiro. A atividade burguesa, ela não estava começando ali, mas ela estava começando a ser explicitada ali. A necessidade de gastar com guerreiros estrangeiros,
com armadores portugueses construindo navios, enfim, importando, comprando madeira, algumas coisas para gastar dinheiro com os outros, para poder fazer as expedições, os saques e o comércio todo que fosse necessário. Então, o que começaram eles a descobrir? Eles começaram a dizer, pedir a libertação do uso particular do dinheiro, que não era permitida. Por que não era permitida? Porque a matéria-prima do dinheiro era escassa. E agora? Como é que se vai fazer? Se a matéria-prima do dinheiro é escassa, como é que eu vou conseguir? O burguês está lá dizendo, me deixa gastar dinheiro, que eu vou trazer mais matérias-primas, que eu vou trazer mais ouro, eu vou trazer mais prata, vamos ter mais... Entende como é que é a coisa mais... Aquele medo de perder dinheiro e não ter como pagar depois exércitos, não ter como construir armadas, essas coisas assim. Então começa a ter uma discussão em que alguns burgueses ingleses vão exatamente tentar, e alguns franceses também, vão tentar mostrar que que deixa o comércio exterior livre para a atividade burguesa, para essa atividade. Esse é o primeiro momento do liberalismo, que é a libertação do uso particular do dinheiro e no comércio exterior. Porque se eu vou usar no comércio exterior, eu tenho que trazer mais. Então não é saldo de balança comercial, entende? Não é saldo de balança comercial o que eles estão querendo mostrar. Não é vender mais e comprar menos, não é isso. É exatamente dizer, posso sair com dinheiro daqui porque eu vou trazer mais. Posso gastar agora porque eu vou trazer mais. É esse o espírito da coisa, do discurso desse Thomas Mann, do North e de outros ali, daquela que são chamados de mercantilistas. Mas ali o que aparece? Aparece um problema, o primeiro problema, que é exatamente o de você chegar e dizer, mostrar a necessidade que o burguês tinha de liberar a ação burguesa. Mas notem bem, um tempo de matérias-primas escassas, um tempo de dificuldade de ação de matérias-primas. No correr das coisas, a coisa começa a mudar. Se quem quiser água também, o matezinho tem ali no final, tá, gente? Tem uma mesa ali, né? No correr das coisas, a coisa começa a mudar quando os governos, as coroas, começam a entender a importância dos burgueses. Porque os burgueses começaram a ganhar importância, não porque estavam produzindo, o burguês não era alguém, e nesse tem que ter calma com Marx, não é a produção das condições materiais de existência, o burguês quer dinheiro, saqueando, gastando dinheiro aqui para saquear, para pegar mais ouro, essas coisas. As atividades burguesas não estão voltadas especialmente para a produção, ainda mais porque... Vamos usar uma palavra perigosa aqui, mas vamos lá. A rentabilidade da produção agrícola ou da manufatura não tem nada a ver com a rentabilidade que viria mais tarde com a indústria, com o emprego do dinheiro na indústria. A rentabilidade maior está nos saques, no comércio exterior, nos saques. Depois eu tenho que pegar aquela invasão francesa de 1710 e 1711, de Guerlain, primeiro François de Clerc, e depois René de Guerlain, quer dizer, um morreu aqui, o outro veio, saqueou o Rio. Aquilo ali todo a serviço do rei. Porque tinha. E os burgueses eram o quê? Na realidade, predadores, bandidos, que saíam para conquistas e saques. Saíam para conquistas e saques, saíam para tráfico de escravos. Era para isso que eles saíam, para arranjar dinheiro, não era na produção. A produção era o que menos importava ali, porque não tinha a rentabilidade que tinha essa atividade explicitamente violenta, as atividades explicitamente violentas que eles comandavam. Dos burgueses, dos reinos. Eu estou falando disso de holandeses, estou falando disso de espanhóis, estou falando isso de franceses, de ingleses. Esses burgueses estão ali. Notem bem, não estão na produção, eles estão na conquista e no saque, que é a principal fonte de matérias-primas para a fabricação do dinheiro. A minha pergunta, você tocou Marx, né? Marx ele não vai dizer
que o capitalismo já está consolidado e não a burguesia ainda está se consolidando. O que eles chamam de mercantilismo, eles não chamam de mercantilismo, eles chamam de acumulação primitiva do capital. Presta atenção o que acontece. O problema todo aí duas coisas disso. Primeiro, um imperativo o tempo todo no trabalho de Marx de produção das condições materiais da existência. Então, o que acontece para Marx? Esse período de acumulação primitiva, essa parte de conquista de ouro, para ele não significa acumulação primitiva. Ele chama de saque, não saque não. A acumulação primitiva para ele é a intervenção na sociedade fazendo a divisão da propriedade de propriedade. Sim, a separação do homem com o seu meio de produção. Mas o que acontece? É você sair, porque você tem uma coisa ali que é o seguinte, você tem, como um todo, dentro de cada reino, o proprietário é o rei, ele cede o domínios úteis, né, para os súditos. E o que acontece ali, o que acontece na Inglaterra, que depois do ato de supremacia de Henrique VIII, você tem o saque dos mosteiros. Enfim, os homens da Inglaterra, da Commonwealth e de Londres, né, eles começam a atacar pessoas para saquear terras dos mosteiros, essas coisas todas. É aí que vai começar para Marx a chamada acumulação primitiva para Marx, é em aspas, porque ela não é acumulação de dinheiro, é simplesmente a preparação na sociedade da divisão de propriedade que vai dar nas classes que seriam a burguesia e o proletariado. Não tem o dinheiro tem uma importância nisso, está nesse processo, mas não é o decisivo do processo. A minha pergunta não é sobre Até porque o decisivo do processo, a gente tem que ver uma coisa, para Marx o dinheiro também não é meio de produção. Sim, é circulante. Mas o que ele está falando está correto, porque assim, eu não sei se é um problema de tradução, porque eu não li no terceiro edição. Mas assim, a ideia de acumulação não é acumulação como a gente entenderia no senso comum. Perfeito, por isso que o teu controle está corretíssimo. A ideia de acumulação é justamente a agregação de condições econômicas e políticas objetivas para se construir algo em processo econômica, só política. Sim, política. Desculpa. E propriedade. Economia política. Olha só, nesse capítulo, Marx andou próximo de descobrir que a economia não existe. A bola estava ali na marca do pênalti para ele descobrir que a economia não existe. Aí ele chega e diz assim, que a violência também é uma parteira econômica. A posição da base, ela usa porque para Marx é um imperativo grande, que é o da produção das condições materiais de existência. Então elas é que se impõem sempre, e se impõem na teoria também de um jeito tal, que, olha, se você pegar, você deve ter pego, o terceiro livro do Capital, é um bando de rascunhos, em que, se você ver, Marx não acerta as relações dele com o dinheiro. Ele não consegue, porque o dinheiro não cabe dentro de um pensamento materialista como o dele, não cabe. É uma coisa diferente, então não há como. Ele chega a falar vários casos, tem vários casos no livro 3, em que ele chega a falar dessas transações bancárias, desse mundo fictício. Ele chega a falar capital fictício. Só que não é capital fictício coisa nenhuma, é capital comandante mesmo. Por que fictício? Porque não é um estoque de produção. Não é decorrente de um estoque de produção. Essa que é a coisa. Então, essa história, isso é tudo muito complicado. Porque se você vê o autor anos e anos e anos de uma concepção materialista, e sendo materialista, e entendendo o que é ser materialista, você vai ver que ele não tem como acomodar isso dentro da teoria dele sem negá-la. E aí? Aí ele dá aquele salto do capital fictício e tal, mas não consegue se dar bem com o dinheiro, não consegue, é uma coisa, se você olhar os trechos que Marx tem, que são muitos, né? Ele não se acerta. Ele não se acerta porque o dinheiro não entra naquilo que seria a expressão de condições materiais de existência, entendeu? E o dinheiro, por quê? Porque o dinheiro está aqui, você viu que o lado é violência. É a violência. E ele reconhece a violência
como a grande parteira da acumulação primitiva, dessa divisão toda, só que no final das contas ele diz que acaba sendo uma parteira comum. Aí um pouco da escorregada também na questão. Eu não acho que seja escorregada. O que acontece? É uma contradição. Não acho que não diria que é escorregada. Acontece que você tem um autor com o imperativo da coerência, o imperativo da coerência, e se você olhar, Marx é um autor extremamente coerente com as bases dele, muito coerente mesmo, mas que esbarra exatamente, ele não consegue avançar dentro desse ponto, que também implicaria fazer uma recusa dessas bases, né? É difícil, não caberia aqui naquela do autor errou, escorregou, eu não cairia nessa. Porque a produção intelectual, ela está sujeita a isso. Ela está sujeita muito também naquilo que você acredita ter descoberto. E você vai levando, e no final, tem horas que você vai encontrar com coisas que fazem negar aquilo. E aí, como é que você vai fazer? Eu adoro a história do obstáculo epistemológico, que é absurdo que a gente pode ver para mais adiante. Mas então, onde é que eu estava? Bom, essa coisa toda. Eu estava falando exatamente da situação burguesa. Situação burguesa. Então, o que vai acontecer? Pouco a pouco, as coroas vão descobrindo a importância dos burgueses. E a importância dos burgueses, por que eles são importantes? Porque eles se voltam para o grande dinheiro. E o dinheiro não é uma coisa não era uma coisa que pudesse ser criada por meio de um banco central, papel, essa coisa toda, não. Você, para ter dinheiro, você tinha que ter as matérias-primas escassas. Você tinha que ter ouro, tinha que ter prata. Como é que vai fazer isso? Então, os aventureiros burgueses é que se jogam nessa história. Então, eles são importantíssimos. E nota bem, eles não são produtores, eles são bandidos conquistadores. O que não deixam de ser hoje, né? Se a gente olhar numa boa, não deixam de ser. Mas é exatamente essa coisa. Quem não tem, é tal coisa. Quem não tem dinheiro não tem exército. Quem não tem exército de qualidade. Quem não tem metais não tem como fazer dinheiro, fabricar dinheiro. E quem não tem burguês não vai conseguir metal. É o que o Carlos Quinto faz. Mas o cuidado, você vê que o burguês nesse caso, não é o burguês que está vinculado à produção. Que a atividade burguesa é sempre mediada. Ela é mediada por produção agrícola, produção manufatureira, produção industrial, por saques, por conquistas territoriais, é sempre mediada, tem uma mediação qualquer. Hoje em dia, com títulos de dívida, mediada com títulos de dívida, que é o que está acontecendo no Brasil. E no mundo inteiro, né? Essa coisa toda. Mas o nosso problema é ver exatamente isso. Que agora, os burgueses, aí é que está a questão, os burgueses estão vinculados, os burgueses começam a crescer em importância e fica lendário, e por isso vai uma coisa de um comerciante, a quem perguntam o que fazer para ajudar o burguês. O burguês, a resposta burguesa que se espalhou, é preciso deixar bem claro, não foi uma coisa que foi isolada, se espalhou e ficou como designativa, né, para tudo que foi atividade burguesa, ou a palavra de ordem para as atividades burguesas, que foram assim do século XVIII até o final do século XIX e início do século XX, que é aquele dito laissez-faire, laissez-passer, que fica simplificado para isso aqui, laissez-faire. Deixa eu fazer. É como quem diz assim, quando é que o governo pode ajudar? Não se mete, deixa a gente tranquilo, laissez-faire. É a hora que está dizendo assim, deixa o burguês agir sozinho, o burguês não precisa de ajuda. Olha só, o burguês não precisa de ajuda. Até aí tudo legal. O burguês não precisa de ajuda, mas o burguês está preso. O liberalismo, inicialmente, tem essa palavra de ordem. Ele só quer isso, inicialmente. Essa coisa é a palavra de ordem. Mas, já plantado lá na fundação do Banco da Inglaterra, em 1694, vinha um problema que era o problema da tributação.
Esse problema da tributação, com o tempo, vai levar os burgueses a fazerem, a começarem a pensar em termos de Estado mínimo, segundo o que eles gostam de falar. Esse Estado aqui pode ser com E, maiúsculo, E minúsculo, mas esse Estado mínimo é o que eles estão querendo depois. Ou seja, por que esse Estado mínimo? Esse Estado mínimo para você não precisar tributar. Você não precisar tributar. Você arrecada, mas arrecada para um mínimo de despesas que você possa ter. E aí nós já começamos a entrar com isso na fronteira entre o liberalismo e o neoliberalismo. Isso aqui já vai para a fronteira. Mas há várias coisas nisso aí que vão ocorrer na história. Do lado do capitalismo, tá? Do lado do capitalismo nós vamos ver primeiro, porque essa ideia de laissez-faire, ela se escorava muito na ideia de mercado. Tá? Se escorava muito na ideia de mercado, que é uma ideia, que vocês estão vendo aí, que é contraditória. Se eu quero liberar o dinheiro, estou usando como argumento uma realidade que o dinheiro não manda nada. Mas eu quero jogar essa realidade para que legitime a minha prática de usar dinheiro para ganhar mais dinheiro. A minha prática de comandante monetário conquistador monetário também. Então eu tenho essa coisa que isso vem se desenhando, isso não é de uma hora para outra também não, mas isso vem se desenhando até consolidar mais, e aí, aos poucos, também vai aparecer o problema que começou lá no Banco da Inglaterra em 1694, porque o banco lá na Inglaterra fizeram um banco particular com um banco central, depois a gente vai ver detalhes disso. Esse banco, um banco central só vai aparecer depois na França no ano de 1800. Você imagina, são 106 anos para depois um segundo banco central. Depois outros bancos centrais vão ser criados na Europa. No século XX vão aparecer mais bancos centrais e o Brasil só vai adotar banco central, só vai ter banco central em 1964, 31 de dezembro de 64. Hein? Depois da SUMOC, verdade. A SUMOC, mas a SUMOC, o que é a SUMOC? A SUMOC é uma coisa feita depois que o Eugênio Goudin volta da conferência de Bretton Woods, ele volta para cá, já orientado para fazer um Banco Central e vai fazer. E aí o Banco Central vai estar já com esse direcionamento de conquistar autonomia e independência para ele, que é o que eles estão caminhando. Agora ele está querendo também autonomia financeira, que é o primeiro passo para a privatização do Banco Central. E aí, meu amigo? Aí já era. Aí já era de vez. Aí já era. Sair a página. Se isso já está essa fusarca aí, agora você imagina as filas, coitadas. Eu fico olhando nessas banquinhas que tem aí de empréstimo e tudo, aquele bando de gente, coitado, ferrada ali, para pegar, será um empréstimo, consignado ou não sei. É uma tristeza você ver um bando de gente arrasada, assim, correndo atrás de um empréstimo. Vai ficar pior ainda, porque eles vão comprar dinheiro por um preço que eles não podem nem pagar direito. Sei lá, vão entrar nem sei o que dizer, numa carência, numa impossibilidade do básico da vida para pagar um empréstimo aí. Se me permite uma intervenção rapidamente, só para situar o pessoal, o SUMOC é a Superintendência de Moeda de Crédito, que foi antecedente do Banco Central. Tá? A gente também tem a iniciativa, nós, professores da linha de História e Memória, quem quiser, obviamente, pensar e estudar como tema de pesquisa, a forma, se existiram ou não fontes de financiamento para a educação profissional nesse período, a partir da criação da SUMOC, será muito bem-vindo. Nós estamos fazendo propaganda aqui e também dando ideias de temas de pesquisa. É isso. Na verdade, o financiamento da educação é sempre um grande problema como da história do Brasil. Exatamente. Agora mesmo a gente está voltando ao negócio do imposto do pecado. Isso aí é tão brilhante a república. Meu Deus do céu. O imposto sobre aquilo que a cachaça, álcool, a cachaça e fumo. Imposto do pecado. São muitos atores. Desculpa. Mas então, o que acontece? Você vai pouco a pouco também
espalhando pelo mundo, né? Vai espalhando pelo mundo essa criação inglesa, essa criação de um Banco Central particular, não é um Banco Central do governo. O Banco Central pode ser do governo, nada impede que seja do governo, mas ele nasceu particular, e o fato de ter nascido particular faz com que os banqueiros, né, hoje em dia reivindiquem, por razões técnicas, aquilo que, digamos, a ciência, a economia lhes garante, lhes comprova que seria a melhor maneira de fazer a administração monetária da sociedade. Mas eles são levados a sério porque eles andam de gravatinha, a gente não. Não, eles são, se você olhar a personalidade, eles são uma personalidade completamente inflexível, eles não aceitam conversa. Eles tratam vocês novos, olham de lá. Vou passar a andar de gravatinha. É uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Mas então, o que acontece? Eu vou ter, e isso aqui eu vou começar a ter também, né, que é a chamada, da Marx fala sobre isso, né? A chamada dívida pública, que vai ter, que tem os seus títulos, né, os seus títulos de dívida pública, títulos esses que vão ser negociados, e vai pouco a pouco, né, se praticando o capitalismo por meio com esses títulos. Criando uma coisa também curiosa, que o governo não deve emitir, o dinheiro que o governo deve arrecadar. Mas o que acontece? Mas para pagar os títulos vai emitir. Tem mil macetes dessa história aí. Mil macetes, mil bandidagens nessa história. O que importa para nós é mostrar a contradição. Porque tudo isso que está acontecendo aqui é jogado para cima do mercado. Tudo isso aí é jogado como se existisse a tal economia de mercado, a tal economia política, que não seria em si política, mas sim política no sentido de diretriz administrativa, que permitiria o melhor funcionamento da sociedade se você tirasse o governo ao máximo, se o governo, vamos dizer assim, parasse de sustentar a sociedade, parasse de sustentar os professores federais, parasse de sustentar os aposentados, essa coisa toda, e para não ter gasto com isso, e se responsabilizasse por aquela coisa que é sempre estar pronto para cobrir os títulos de dívida pública que são emitidos. Então, o que acontece? O jogo de usar dinheiro para fazer mais dinheiro ganhou prioridade, não quer dizer que seja o que mais se faz, mas ganhou prioridade acima de todas as outras maneiras burguesas de ganhar dinheiro. Essa que é a por meios financeiros. Isso que chamam de financiarização da economia, na verdade, é financiarização do capitalismo. E que o capitalismo, pouco a pouco, ele saiu do saque, ele tinha um saque, ele foi pouco usado na produção agrícola, pouco na manufatura, alguma coisa na manufatura, muito na época na indústria, e agora ele se torna o capitalismo que domina todas as outras atividades capitalistas, é a atividade relativa a títulos de dívida pública, enfim, o capitalismo financeiro. Não é mais o capitalismo no saque, não é o capitalismo na produção, mas o capitalismo praticado por meio de títulos de dívida. Que é isso que é o dominante. Eu estou dizendo assim, não vou dizer que é o que mais se pratica, mas é o dominante. Porque aí nós também precisamos nos acostumar com isso. O capitalismo, ele é uma prática dominante no Brasil. Mas se vocês forem ver, é uma prática de minoria. Alguma dúvida nisso? Mas é dominante, entendeu como é que é? É por isso que eu estou falando que dentro do capitalismo, eu não quero dizer que a prática financeira seja a prática majoritária dentro do capitalismo, mas ela é a prática dominante hoje dentro do capitalismo. E exatamente por ser prática dominante hoje do capitalismo, ela sufoca, como está sufocando, toda a prática do capitalismo produtivo,
está sufocando tudo isso, e sufoca principalmente uma coisa que seria a administração fazendária. O que é a administração fazendária? É aquela administração de trabalhos, em geral, trabalhos públicos, que não são lucrativos, que não dão lucro, que são as atividades culturais, atividades de saúde, essas coisas todas. Podem ser lucrativas? Podem ser privatizadas, tanto que privatizam, e tem gente que faz capitalismo com isso. Mas não há dúvida alguma de que isso não pode, essa coisa de você privatizar a saúde, isso não estende para a sociedade inteira. Mas botam sob condenação, por exemplo, o SUS, quer dizer, o Sistema Único de Saúde, botam sob condenação isso. Por quê? Porque seria um gasto de administração fazendária, aquele gasto que não tem retorno para o governo, e que aí então seria, por isso que o governo tem que parar com isso, por isso o Temer, meu Deus do céu, é cada uma que acontece no Brasil, o Temer criou aquela coisa do teto de gastos, eu nunca vi isso. O presidente da República, vocês viram o que é uma ignorância. Ele cria um teto de gastos, ele cria um teto para o poder executivo do governo, ele cria um teto para ele governar, limites para ele governar. Já não basta os limites morais da Constituição, o cara cria um limite, mas isso é que mostra o domínio tecnocrático. O governo, e vai por aí. Então tem uma série de coisas que nós podemos ver, mas a contradição está montada, onde está montada a contradição? A contradição está montada exatamente nisso, de que você tem hoje uma política dominada por tecnocratas que alegam a existência do mercado, que são os neoliberais, né? Aqueles que trabalham principalmente com reivindicação de Estado mínimo e dívida pública, porque eles não estão pedindo laissez-faire para a produção, não estão pedindo isso, eles estão pedindo Estado mínimo, estão pedindo, ou seja, poucos gastos governamentais, mas não com juros pode gastar à vontade. E também, e capitalismo praticado com os títulos. Eles querem isso. Então, mas o que eles alegam? Qual o fundamento deles? O fundamento deles é o mercado. Entendeu? E quando a gente olha o mercado, o que é o mercado? Ou melhor, como é que foi imaginado o mercado? Como uma coisa apolítica, uma coisa que não teria, que o dinheiro não mandaria nada. Então, exatamente aqueles que dominam por meio do dinheiro, aqueles que fazem do dinheiro o principal objeto de domínio, né, de domínio da sociedade, que tem que tomar o comando do dinheiro, também vai dizer assim, esses tomaram o dinheiro, alegam uma teoria antimonetária, porque a ideia de mercado ela é antimonetária, ela é contra o dinheiro, ela é contra o comando do dinheiro e contra o dinheiro ser finalidade da produção, que é a realidade que existe por aí no capitalismo. Eles tomam isso em favor deles, que é uma tremenda contradição, e mais ainda conseguem ser contraditórios até dentro da própria história do liberalismo, porque eles conseguem, nisso tudo, e o caso do Brasil é muito, muito expressivo, eles conseguem nisso tudo sufocar a atividade capitalista voltada para a produção. Vocês imaginam, nós estamos vivendo, né? Essa situação é que ela vem numas doses que a gente vai suportando, mas se tiver um olhar, assim, no correr do tempo, o país está desabando. E o povo como um todo, né? O povo como um todo está desabando de falta de condições de vida, de falta de condições para tudo. É algo que tem, claro, que tem, vamos dizer assim, em qualquer lugar que se prezasse um pedido de socorro ao governo, para o governo intervir, para o governo entrar nas coisas todas, mas o governo não entra, por quê? Porque o governo não consegue mais governar, ele não tem comando do dinheiro, ele não tem mais o comando do dinheiro. Então, quando essa greve, isso é um drama danado, essa greve vai esbarrar no Haddad acreditar em economia, ela vai esbarrar no Haddad, no final das contas, querendo atender ao que o Banco Central exige. Essa greve esbarra nisso.
Mas não tenham dúvida, vocês pegaram o Fernando Henrique, voltaram lá no Fernando Henrique, vocês vão ver que o Fernando Henrique foi quem abriu para isso tudo. Sim. É ali com ele que começa todo um conjunto de leis ordinárias, leis complementares, aquele decreto chamado tripé econômico, né, que eles chamam, tudo aquilo que começa no Fernando Henrique, que também não entendeu patavina do que estava permitido fazer, aqui começa ali, é o governo perdendo o comando da sociedade. E quando o governo perde o comando do dinheiro, o governo vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê no Rio Grande do Sul? Ele não tem, porque tudo aí que está comanda-se por meio de dinheiro. E o governo não comanda mais o dinheiro. Pelo qual ele é o garante, ele é uma coisa contraditória. Ele é o garantidor do dinheiro. É com as armas do governo que se garante o dinheiro. Mas, embora o governo comande as armas, ele não comanda mais o dinheiro. E aí, o resultado é essa catástrofe. Nós vivemos uma catástrofe, não tenho dúvida disso. E a contradição, acho eu, que fica clara, porque o fundamento dos tecnocratas é exatamente uma teoria que seria contra o dinheiro. Os tecnocratas tomaram o comando do dinheiro, fazem tudo por meio de dinheiro, que é assim que se comanda as sociedades contemporâneas, e eles fazem isso, e no entanto, que coisa incrível. Eles fazem uma coisa, sei lá, eu fico até meio confuso assim, fico mesmo, ou aparvalhado, sei lá, porque a gente vê uma situação. Como sair dessa? Só denunciando, mas o trabalho que dá para denunciar isso. Porque você esbarra, entre outras coisas, porque você tem que dizer, governa-se por meio de dinheiro, e o dinheiro foi sequestrado. O dinheiro da sociedade brasileira foi sequestrado pela tecnocracia, pela plutocracia bancária dos banqueiros. O dinheiro foi sequestrado. E aí é que está a questão, então, do seu governo. É claro, tem que voltar. Isso tudo tem que voltar para a mão do governo, mas como? Depois que eles progrediram, que conseguiram progredir por aí, e como explicar isso? E vocês vão me perguntar, e a ciência política não tem condição de mostrar? Nada, só ficam pensando no maniqueísmo político. Democracia bem, ditadura mal, juízo final democrático. Ah, tá legal que eu vou acreditar nisso. Democracia mesmo, eu não escolhi nem o ser social que eu sou, como é que eu vou falar em democracia? Como? Eu ainda tenho primeiro que pensar que ser social eu quero ser. Para depois, e aí que está, e as coisas vão assim. E fazendo perguntas aí. Você acha que o debate na ciência política está assim, reduzido a esses patamares assim? A ciência política do Brasil morreu. Morreu, né? Morreu. Não. Só tem picareta que discutindo o negócio de democracia bem, ditadura mal, juízo final democrático. Só tem picareta. Estou falando sério. A ciência política da boa, ela está enraizada em Maquiavel. Hobbes também. Sim. Que a questão do Maquiavel qual é? É violência. Mas não é violência sair dando porrada em todo mundo. É saber usar a violência na hora certa e tem detalhe, e tem uma causa para essa violência. Não é usar a violência pela violência. Eu vejo assim, é ter causa para isso. Muito marcada, assim, muito predominada. Eu já sou um historiador, na minha área de história. A ciência política é muito marcada por um viés weberiano, mas no pior sentido da expressão. Mas assim, não, no pior sentido da expressão. Porque é uma ciência política weberiana, digamos assim, né, pulverizada, mas é pasteurizada. Porque nem pensar o Weber, assim, nas suas categorias clássicas, se pensa assim. É a impressão que eu tenho de fora. Estou perguntando para você que é da ciência política. Não, porque o Weber é explícito. O Weber é maquiavélico. O Weber é maquiavélico. Ele é bem maquiavélico. E ele explicita a violência. Explicita que política é violência. Até explícito por ele. No Política como Vocação também, claro. Que é a obra final dele. Ele não tem isso. O caso, vamos ser bem claros, é que nos anos 60 houve um programa vindo lá da América do Norte para você
mudar os rumos aqui das ciências sociais, por meio de pessoas que vão fazer pós-graduação nos Estados Unidos e depois vindo de lá abrirem programas de pós-graduação aqui. E aí, nesse caso todo, você sabe, assim, ainda na década de 90, aquele Thomas Skidmore, que escreveu, que tem cheio de material brasileiro para fazer Brasil, de Getúlio a Castelo, Brasil de Castelo a Tancredo, preto no branco, raça e nacionalidade do pensamento brasileiro, e mais uma história do Brasil infame que ele fez também. O que o Thomas Skidmore falou? Que ele estava indo embora do Brasil porque o brasileiro já sabia pensar com a própria cabeça. Isso é coisa que se... Olha, palavra de honra. Como é que podem publicar isso no jornal? Publicaram, tudo bem por ter publicado, o cara falou isso. Mas como é que não dão um tabefe num dado desse? Não, falando sério, o brasileiro já sabe pensar com a própria cabeça. Por que negócio é esse? Quer dizer, mas eu estou te falando, a Ford Foundation andou gastando dinheiro para... Pois que ela formou esses quadros aí, esse monte de quadros, ela largou. E aí que está nessa história toda. Essa captura de série. Eles até hoje estão arrependidos de deixar entrar nessa história um marginal como eu, um marginal mesmo. Nessa história. Eles estão arrependidos, você pode crer, estão arrependidos. Se pudessem, voltavam atrás, não tinham me deixado entrar por esse caminho. Mas houve gente, eu tive amigos, pessoas que me ajudaram, não foi assim, sim, mas tive muitos amigos, mas não eram dessa linha, absolutamente. Porque eles hoje dominam tudo, porque eles diplomaram, via mestrado, via doutorado, diplomaram, dominam tudo, estão dominando as instituições todas, aqui no Rio, pelo menos, estão dominando todas. E agora, como é que vai sair disso? Bom, mais perguntas aí, façam perguntas. Será que eu, nessa coisa toda, só fiquei devendo uma coisa, sabe? Que é o detalhe aqui do que seria ética, moral e deontologia, ou deontológico. O que é que eu boto aqui? Deontológico. Que é coisas relativas à conduta, a valores de conduta individual ou coletiva. E o que eu quero significar? Nota bem, isso é possível, que eu estou usando, se vocês olharem por aí, as pessoas misturam tudo, tá? Misturam tudo. Eu estou falando isso porque eu falei no início aqui que existe essa coisa, o lado moral, dentro dessa história do liberalismo, para nós desconhecermos esse lado moral, e tratar do lado político, que é o lado que se expressa nisso que chamamos de neoliberalismo. Quando a questão, olha só, a questão ética, ela diz respeito apenas ao enunciado racional, a enunciados racionais. Então, quer dizer, você tem uma ética qualquer, você se limita a considerar o enunciado racional dessa ética. Mas, quando você bota sentimento nisso, uma carga de sentimento nisso, aprovando ou desaprovando, e leva essa razão, digamos assim, junto com algum sentimento, em geral de aprovação, aqui nós temos uma coisa que chamamos de moral. E o deontológico é uma coisa tipicamente britânica, eu não sei de outro lugar onde teria aparecido isso, e a economia política vem disso. Essa ideia de mercado do Adam Smith vem disso. Que o deontológico, o que seria? É você buscar, ter o direito a buscar o que lhe for conveniente. Seria uma espécie... Por quê? Porque tanto ética quanto moral seriam coisas que tirariam a nossa liberdade. Uma prescrição racional de conduta individual, qualquer uma, ela seria uma coisa que chocaria com a nossa conveniência, com a nossa liberdade. Nos tiraria liberdade. Moral também, um sentimento qualquer, uma obrigação de ter um sentimento moral, também nos tiraria liberdade. É engraçado como os americanos trabalham isso, que eles obrigam moralmente a gostar dos Estados Unidos, mas porque os Estados Unidos é um defensor da liberdade. Então ali você tem uma moral que não é para ser aceita, nota bem, não é para ser aceita, porque moral é opressivo, moral é uma coisa que seria opressiva, não tiraria, não daria para mim tudo que me fosse conveniente, então a moral é uma coisa que te dá liberdade. E o deontológico não, o deontológico é o que tem, aquele direito de cada um ter aquilo que lhe for conveniente, onde estiver.
É nisso que você estoura a ideia. Você vai dizer assim, e como é que tem essa coisa e que o liberalismo usa nesse caso? O liberalismo diz aquela coisa que a iniciativa privada é uma coisa que o burguês procura o melhor para ele. Mas exatamente ao procurar o melhor para ele, procura o melhor acaba para todo mundo. Ou seja, o burguês, sendo deontológico, acaba cumprindo a tarefa moral que podem me impor, que é a de provocar o bem para todo mundo. Será que eu consegui explicar isso? A virtude do egoísmo, né? Por aí, virtude do egoísmo. Então, assim, absolvição do egoísmo. Na verdade, eles não gostam muito de falar em egoísmo, não. Não é egoísmo. Porque egoísmo já seria uma coisa quando eles gostam muito de falar, quando eles falam muito em interesse privado, é uma coisa natural, seria uma espécie assim de você ter o direito àquilo que Deus lhe deu, que é a sua vida. Só você tem direito à sua vida, ninguém mais tem direito. Então, o pleno direito à sua vida não seria um egoísmo absoluto da sua parte, seria até um respeito a Deus e um respeito à sua própria vida. Não seria aquela coisa do primeiro eu, depois eu e sempre eu, não é isso. Mas é o fato de você preservar o bem maior que você tem, que é a própria vida. O deontológico é isso. Ele quer justificar, no fundo é isso que eles fazem. Eles jogam um comportamento em que as pessoas seriam completamente livres, porque só fariam aquilo que lhes fosse conveniente, mas que produziria os melhores resultados sociais. Ou seja, seria moralmente absolvido, entendeu? Essa coisa seria moralmente absolvido, embora não tivesse essa preocupação. Mais perguntas? Fazer uma provocação. Eu ia dizer uma coisa, que a sacralidade da propriedade privada, né, ela entra um pouco nisso. A sacralidade da propriedade, ela vem muito da igreja, porque você vê... É uma redenção, né? Não, porque a propriedade territorial na Europa, ela vai se espalhar. A territorialização política é um fenômeno pós-Roma, né? Essa coisa toda, ela não é um fenômeno... Antigamente você pensava em termos de povos e não de propriamente territórios, a antiguidade. Mas nesse caso, a territorialização política, depois ela vem da sacralização, porque a igreja entra. Porque qual é o papel da igreja nessa história toda? Porque a igreja ela tem um projeto um ideal de dominação universal, mas de uma doutrina de fraternidade. Então ela não tem como usar a violência, mas ela tem que criar quem use a violência por ela. Então ela cria as dinastias, ela dá os títulos, esses títulos todos de nobreza são títulos dados para proprietários de terra, aí vem a sacralização, para esses proprietários de terra serem fundamentados em Deus. Sim. Essa coisa toda. E tem isso tudo. É muita coisa por aí. Mas qual é? Não, vou fazer uma provocação final, porque tem 5 minutinhos, né, que a gente tem, só te agradecer. Eu acho que todo mundo viu a densidade aí do curso que a gente vai ter pela frente. Acho que os professores do curso que estão aqui presentes até se pudessem, gostariam de participar do curso, né? A gente vê pela forma como são bastante participativos aqui nesse momento. Quando a gente sair da greve, a gente vai iniciar. Então, todas essas questões que o Walter hoje colocou na mesa, ele vai trabalhar com muito mais tempo, né? Para não ficar parecendo que sempre vai ter essa densidade, as coisas vão ser devagar. Quem já está com o livro, que a Isis Venâncio está aqui na mesa, eu sei que outras pessoas também já estão lendo o livro impresso, estão vendo esse percurso que ele vai fazendo epistemológico, e eu acho que a provocação que eu faria seria de jogar para o Walter um comentário final, de que forma ele entende que um curso como esse, numa disciplina de seminário de pesquisa, que no final das contas mostra uma pesquisa de fôlego que ele fez, vocês estão lendo, é a tese dele em economia. Ele tem um doutorado em economia, ciência cuja existência ele nega, deu a ele o título de doutor em economia. Eu lembro que ele fazia piada com isso, mas ele... Mas ele fala sobre... Mas ele fala sobre isso no livro. Então, tem coisas aí que são importantes nisso. Primeiro, o
Conselho Regional de Economia não reconhece economista que não tem graduação em economia. Então, não sou reconhecido como economista. Depois, outra coisa importante. Eu fiz esse doutorado no Instituto de Economia, era o Instituto de Economia Industrial, lá na Praia Vermelha, e eu vou te dizer, foi um pessoal acadêmico extremamente honesto. Extremamente honesto. Muita coisa. O pessoal comandado pela Maria da Conceição Tavares. É um pessoal muito honesto e uma coisa curiosa, eles desconfiam que a economia não existe. Desconfiam. Eles desconfiam. Uma coisa que eu reparo lá que tudo e tal, ficou muito naquela coisa, o que é exógeno, o que é endógeno, não sei o que, eles desconfiam. Mas é tal história, depois que você está, é uma coisa que a gente precisa ver quando tratar do obstáculo epistemológico, que o conhecimento não é uma coisa que a gente carregue assim, pendurado para lá, para cá. Não. Conhecimento é traço de personalidade. O conhecimento, ele toma conta do nosso corpo, ele passa a ser uma parte nossa. Então, quando você nega uma coisa, você está negando algo que está sendo defendido pelo seu próprio instinto de conservação. A resistência é brutal. Tanto que muita gente entende, mas não consegue absolutamente se libertar. Porque você precisa fazer uma catarse, decompor aquilo que era o anterior e vai. Por exemplo, é uma coisa que eu vi, por exemplo, você acha que Einstein faria a teoria da relatividade se ele tivesse sido um bom aluno de física de Newton? Duvido. Ele teria montado uma personalidade nele que não estava que teria que destruir aquela personalidade para chegar lá no Newton. Então essas coisas, elas são muito delicadas, a gente vai tratar disso, essa noção do obstáculo epistemológico, porque eu acho que ela não deve estar perdida, ela não pode ficar perdida, mas as pessoas acham que aqui no Brasil assim, ela foi moda nos anos 60, então agora falar nisso está fora de moda. Não foi moda nenhuma, uma das maiores propostas de conhecimento, então, para pensar o conhecimento, que eu conheço é essa de Bachelard, mas essa coisa de estar atualizado, não estar atualizado, isso não tem nada a ver. Mas aqui no Brasil inventam isso, sabe? O que é o bom para você discutir enquanto está todo mundo na happy hour, essa coisa toda, o que não é. E aí, esse é que acaba sendo o critério para você manter ou trabalhar ou desenvolver ou não desenvolver os conhecimentos. Vamos ver o que dá, o que podemos fazer. Mas vocês estão, só uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, vocês podem fazer. Não tem problema não. Podem me interromper à vontade aí, quando quiserem, essa coisa toda, que vocês sabem, os professores aqui sabem muito bem o que é. O professor abre a boca, começa a falar, não quer calar mais a boca, né? Essa coisa toda. O professor, vocês sabem disso. Fala, não quer mais. Eu agradeço muito a atenção que vocês me deram e voltamos aqui assim que esse impasse, né? Eu não sei como é que vai solucionar isso. Porque a luta, para ganhar um momento aqui ou ali, vai depender de um jeito lá no orçamento, não sei o quê. Mas a questão não pode fazer. Você vai voltar no outro ano, A questão é começar a recompor o país que está perdido. O país se perdeu. É aquela coisa. O presidente tomou o poder? Tomou poder coisa nenhuma. Ele está na presidência. Não tem nada. Os poderes executivos não estão na mão dele, até porque é delicado também a delicada relação dele com as Forças Armadas. Sim. Que é outra história aqui no Brasil, mas fica para mais adiante. Tá bom? Obrigado.